Plano de estudo tutorado, terceiro ano, ensino fundamental, PET final avaliativo e história. Vamos iniciar então as atividades de história do PET final avaliativo. Questão 1. De acordo com seus conhecimentos, marque com X as opções que representam o campo. Estrada de terra, muitas escolas, pouco barulho, ruas pavimentadas, pouca área verde, gado e plantações. Então, aí vocês vão marcar o que tem no campo, né? O que tem na zona rural. Vão marcar com X. Então, todas as opções que vocês encontrarem que representam o campo, vocês vão marcar com X. Questão 2. Leia a tirinha. Chico Bento em Privilégios da Cidade. Aff, Chico, não sei como você consegue sobreviver àquele fim de mundo. Fim de mundo? Por quê? Cite 2 privilégios que a cidade oferece e que no campo não há. Então, você vai escrever aí o que tem na cidade, né? O privilégio da cidade, mas que no campo não tem. Questão 3. O que você entende por espaços públicos? E aí você vai escrever o que você entende, né? Lembrando que vocês já viram isso sobre os espaços públicos em PETs anteriores, né? Sobre a conservação, né? Então, vocês vão escrever o que entende por espaços públicos aí. Questão 4. Marque a opção incorreta sobre espaços públicos. Letra A. Os espaços públicos são aqueles de uso comum e de posse coletiva. Letra B. Os espaços públicos são lugares administrados pelo governo e pertencem à população. Letra C. Nos espaços públicos, os membros de uma comunidade não podem se encontrar para discutir assuntos de interesse comum. Letra D. São exemplos de espaços públicos, praças, ruas, parques, avenidas, etc. Então, nesse aqui, você vai marcar o que está errado, né? O que é a opção incorreta. Todos os outros estão falando certinho sobre espaços públicos, mas tem um que é incorreto, tá? Então, você vai olhar com atenção e vai marcar esse, vai descobrir a opção incorreta sobre espaços públicos. Questão 5. Quais são os serviços oferecidos pela escola? Então, o que a escola oferece? Quais são os serviços oferecidos pela escola? Questão 6. Qual a função do prefeito na cidade? E aí você vai procurar saber, você também já viu um pouquinho sobre, e você vai escrever a função do prefeito na cidade. Questão 7. Escreva V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Os espaços privados pertencem a alguém como pessoas ou empresas. Casas, lojas, comércios, escolas públicas e shopping centers não são exemplos de espaços privados. Os espaços privados são mantidos pelo proprietário que faz sua manutenção e pode permitir o acesso de pessoas em suas dependências. Qualquer pessoa pode ter acesso aos espaços privados domésticos. Então, aí você vai olhar cada frase dessa, né? Cada alternativa. E o que for verdadeiro, que a frase estiver correta, você vai colocar a letra V de verdadeira. E o que for errado, a frase não está certa, é falsa, você vai colocar a letra F. Questão 8. O que são unidades de conservação ambiental? E aí você vai escrever nesse espaço, né? Lembrando que você já trabalhou, já viu sobre as unidades de conservação ambiental também. Então, você vai escrever nesse espaço aí. Vamos agora para a autoavaliação, é o que você aprendeu, né? Caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos e habilidades que você aprendeu neste ano. Leia cada uma das afirmações e marque sim, em parte ou não, considerando o seu aprendizado. O que aprendi em história? Então, nós temos as afirmativas aí e temos sim, em parte, não. Consigo diferenciar o espaço rural do espaço urbano? Se você consegue diferenciar o espaço rural do espaço urbano, você vai marcar o X aí no sim. Se você consegue em parte, um pouco, né? Você vai marcar o X
em parte. Agora, se você não consegue, você vai marcar o X no não. Reconheça o que são espaços públicos e espaços privados. Tá, você consegue reconhecer o que é espaço público, o que é espaço privado? Se você sabe reconhecer, você vai marcar o X do sim. Se você reconhece em parte, vai marcar em parte o X. Se você não reconhece, vai marcar o X no não. Identifica a função do prefeito e da Câmara dos Vereadores. Você já sabe identificar? Você já consegue? Ou só um pouquinho? Ou não consegue? Então, mesma coisa, vai marcar se consegue identificar a função do prefeito e da Câmara dos Vereadores, você vai marcar sim. Se consegue em parte, vai marcar o X no empate. Se não consegue, vai marcar o X no não. Consigo entender o que são unidades de conservação ambiental? Nós vimos agora há pouco, né, atividade acima, né? Se você consegue identificar, você vai marcar sim, eu consigo. Então, X no sim. Ah, eu consigo em parte, o X no empate. Se não consegue, vai marcar o X no não.